As ruas do Irã viraram assim, da noite para o dia, uma zona de guerra. O regime está matando o próprio povo numa velocidade, numa escala, que é difícil até de processar. E o mais grave é que eles tentaram fazer tudo isso no escuro, sabe? Apagaram a internet do país inteiro para esconder os esquadrões da morte. Mas a verdade sempre acha um jeito, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo nos detalhes dessa repressão brutal, com base num material incrível que foi compilado. Sim, é uma junção de vazamentos de dentro do governo, testemunhos de médicos que arriscaram tudo e, claro, as reações internacionais que começaram a aparecer. A nossa missão aqui é entender a dimensão real do que está acontecendo, as táticas de um regime que parece acuado e como o mundo, em especial os Estados Unidos, está começando a reagir. E eu acho importante a gente frisar que não vamos olhar só para os eventos em si, mas para o que eles revelam, sabe? Porque eles nos dizem sobre a estrutura de poder no Irã. As rachaduras. Exato, essas ações extremas estão expondo umas rachaduras muito profundas no regime. A gente está assistindo em tempo real uma teia geopolítica super complexa se desenrolar. Ok, vamos começar pelos números então, porque eles são o primeiro grande choque. São assustadores. Uma nova avaliação, baseada em dados que médicos conseguiram contrabandear para fora do Irã, estima que pelo menos 12 mil pessoas foram mortas. 12 mil. Para a gente ter uma percepção, se esse número se confirmar, ele supera o massacre da Praça da Paz Celestial em 89. É o maior massacre da história moderna do Irã. É um número que choca. E claro, a gente precisa ter uma certa cautela, né? São fontes difíceis de verificar de forma independente, com o país sob um blackout total. Sim, mas o que dá uma credibilidade imensa para essa escala é justamente de onde a informação está vindo. São médicos, gente de dentro do sistema que está na linha de frente descrevendo uma carnificina. Pessoas que estão vendo com os próprios olhos. Exato. E a coragem dessas pessoas que arriscam a própria vida para contar isso para o mundo é a única razão pela qual a gente não está completamente cego para o que acontece lá. E tem um desses testemunhos, o de um cirurgião, que é particularmente revelador. Ele descreve uma mudança muito clara e muito rápida no tipo de vítima que chegava no hospital. Foi como virar uma chave, né? Não foi uma escalada. Não. Ele conta que no início dos protestos chegava gente com um ferimento de bala de borracha, de chumbinho, um tiro isolado de espingarda, talvez. Ferimentos de controle de multidão, por mais brutal que seja. O padrão, digamos assim. O padrão. Mas aí, de repente, por volta da meia-noite de quinta-feira, 8 de janeiro, tudo mudou. Os pacientes começaram a chegar com ferimentos de metralhadora. Ferimentos de guerra. De guerra. Múltiplas perfurações, dano massivo. E ele aponta esse momento, à meia-noite, como um ponto de virada nas ruas também. O que aconteceu exatamente? Aconteceu uma troca de guarda. Ele diz que foi visível. As forças policiais regulares que estavam ali na frente receberam ordens para recuar. E quem entrou no lugar? A guarda revolucionária, com armamento militar pesado. Isso não é um acidente, sabe? Não é um excesso que saiu do controle. É uma ordem. É uma ordem coordenada, que veio de cima. É a decisão deliberada de parar de controlar a multidão e começar a aniquilar a multidão. Os hospitais, segundo ele, entraram em colapso. Imagino. Não tinha pessoal, não tinha recurso, não tinha como lidar com o volume de mortos e feridos que chegava a cada minuto. O que me leva a um ponto que é quase surreal. O próprio regime está admitindo parte da violência. Sim, isso é impressionante. Na TV estatal, eles falaram em 2 mil mortos. A maioria civis. Se a propaganda oficial admite um número desses, a gente fica aqui imaginando qual é a realidade, né? Pois é. E isso nos conecta a um vazamento que talvez seja o mais importante de todos, vindo de dentro do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Esse documento é a peça-chave. É a peça-chave. Porque ele basicamente diz que a ordem para atirar e matar veio diretamente do líder supremo, o Ayatollah Khamenei. Direto dele. E que essa ordem tinha aprovação explícita dos chefes dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Isso estabelece uma cadeia de comando clara, documentada. E qual a implicação prática disso, além de confirmar o que a gente já suspeitava? A implicação é jurídica e é devastadora para o regime.
para futuras acusações de crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional em Haia. Essa prova é ouro. É a arma fumegante. Exatamente. Ela mostra quem deu a ordem, quem endossou e quem executou. Não dá para culpar um soldado de baixo escalão. A responsabilidade vai direto para o topo. E o fato de um documento desses ter vazado, isso por si só já é uma notícia gigantesca. Isso não devia acontecer. É talvez o ponto de virada mais significativo dessa história toda, porque mostra que a repressão não está unificando o regime. Pelo contrário, está quebrando ele por dentro. Alguém lá dentro está sabotando o sistema. Pensa um pouco. Quem vaza isso e por quê? Não é um ato de puro idealismo. Vazar um documento desse nível é um movimento de poder. Ou para se salvar no futuro. Ou para se salvar no futuro, ou para sabotar ativamente o Ayatollah. De qualquer forma, nos diz que a lealdade lá no topo do poder está se desintegrando de um jeito que a gente talvez nunca tenha visto. Essa pessoa está, na prática, entregando ao mundo a prova de que Khamenei mandou esquadrões da morte para as ruas. Esquadrões da morte que, segundo a fonte, eram formados por gente da Basij e da Guarda Revolucionária. Para quem não acompanha tão de perto, qual a diferença entre os dois? É uma boa distinção. A Guarda Revolucionária é a elite militar do Irã. Ideologicamente pura, respondem direto ao Ayatollah. Eles são os guardiões da revolução. E a Basij? A Basij é uma milícia paramilitar de voluntários, conhecida pelo fanatismo religioso e pela brutalidade na repressão de protestos. Juntar os dois em grupos pequenos, de 8 a 10 membros, com ordens para atirar para matar, é a combinação mais letal possível. É a infantaria do terror do regime. Enquanto essa máquina de matar operava, o regime tentava projetar uma imagem de normalidade, de apoio popular. É uma dissonância cognitiva impressionante. Total. Eles convocaram os próprios comícios, sabe? Traziam apoiadores de ônibus para gerar imagens para a TV estatal. A ideia era criar a narrativa de que os manifestantes eram uma minoria. Então, de um lado, você tinha o presidente sorrindo e acenando. Exato. E do outro, começavam a surgir os vídeos amadores, de celular, de famílias desesperadas procurando os filhos e filhas em necrotérios. Essas imagens dos necrotérios são muito difíceis de esquecer. São devastadoras. Elas mostram a realidade crua por trás da propaganda. Sacos para corpos empilhados do lado de fora porque não tinha mais espaço, corredores com corpos no chão, famílias andando entre eles, olhando cada rosto. Nossa! Essa imagem, essa justaposição, expõe a falência moral total do regime. E essa dor, claro, se transformou em mais desafio. Os funerais dos manifestantes mortos viraram novos focos de protesto. Exatamente. O luto virou um ato político. As pessoas usavam os funerais para gritar slogans contra o Khamenei, para honrar os mortos como mártires. Cada funeral era uma semente para um novo protesto. E a reação do governo a isso foi? Foi o sinal mais claro de pânico. Eles proibiram os funerais. Proibir os funerais? Proibir uma família de enterrar seu filho é um ato de puro desespero. Mostra que o governo tem medo até dos mortos. Isso me lembra uma declaração recente muito forte do chanceler alemão, o Friedrich Merz. O que ele disse? Ele foi direto ao ponto, disse: se um regime só consegue manter seu poder através da violência, então ele está de fato acabado. É muito significativo que um líder europeu de peso seja o primeiro a prever abertamente a queda do regime. E não foi só a Alemanha, a ONU também se manifestou de forma bem dura, né? Sim, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos disse estar horrorizado, e não só com a violência, mas com uma declaração específica do judiciário iraniano. A de que os manifestantes são inimigos de Deus? Exato, Muhareb. Em termos legais iranianos, isso é uma sentença de morte automática, sem julgamento, sem defesa. É uma ferramenta para legalizar o assassinato em massa. E as fontes indicam que as execuções já tinham data marcada. Sim, estavam marcadas para começar em 14 de janeiro. E essa brutalidade toda, essa aceleração, parece ter sido gatilho para a Casa Branca, certo? O presidente Trump vinha prometendo consequências e, de repente, ele foi forçado a agir. Sem dúvida, a promessa precisava se materializar. E a primeira resposta veio na forma de uma bomba econômica. A tarifa geral de 25%. Exato. Uma tarifa de 25% sobre qualquer negócio que qualquer país do mundo faça com o Irã. Isso é muito mais do que sanções que a gente já conhecia. Como funciona na prática? É uma escalada imensa. O Irã já é o segundo país mais sancionado do mundo. Mas essa medida é diferente.
ela não pune só o Irã. Ela pune os parceiros comerciais do Irã. Então, países como a China, a Turquia, a própria Alemanha. Todos eles. Agora enfrentam uma escolha. Ou fazem negócios com o Irã e pagam uma tarifa de 25% para vender qualquer outra coisa no mercado americano, o que é inviável, ou cortam os laços com Teherã. E o alvo principal dessa medida parece bem claro. É Pequim. Com certeza. A China é o salva-vidas econômico do regime. Importam uns 22 bilhões de dólares por ano do Irã, principalmente petróleo. E como a China reagiu? A reação foi a esperada, segundo a fonte. Reclamaram das tarifas, mas silêncio absoluto sobre massacre. A fonte descreve isso como uma hipocrisia gritante. O petróleo vale mais que vidas humanas. Mas a resposta americana não ficou só na economia. Na terça, o presidente Trump postou uma coisa no Twitter que soou muito mais como uma promessa de ação direta. Sim, Ele escreveu: "Aos bravos e sofridos patriotas iranianos, a ajuda está a caminho." Isso não parece ter sido só retórica, não. de jeito nenhum. Coincide com relatos de um aumento bem grande na atividade de caças dos EUA em bases aéreas por todo o Oriente Médio. Então a grande questão que fica no ar é: que forma essa ajuda vai tomar? Exato. E se a gente detalhar as opções que estão na mesa, segundo a análise, elas se dividem em duas categorias. As não cinéticas, sem uso de força, e as opções militares diretas. Vamos começar pelas não cinéticas. O que isso significa na prática? Significa apoio político e técnico para a oposição. Por exemplo, ataques cibernéticos bem direcionados. Não para apagar a luz do país, mas para enfraquecer a comunicação da Guarda Revolucionária, da Basis. Cortar a comunicação E dele. imagina, vazar os planos deles no meio de uma operação. Outra frente é o apoio político explícito a um conselho de transição, uma alternativa de governo. A fonte até menciona nomes como a Shirin Ebadi. Exato, a ganhadora do Prêmio Nobel. É um jeito de sinalizar para o povo iraniano e para o mundo. Olha, não é o caos que vem depois do Ayatollah. Existe uma alternativa organizada. E a opção militar, a mais agressiva e, claro, a mais arriscada. O presidente Trump fala como se tivesse um cardápio de opções. E a verdade é que, logisticamente, ele tem. Os Estados Unidos têm uma rede de bases militares na região que é impressionante. Quais são as principais? A análise destaca duas. A Udeid, no Catar, que é o quartel-general avançado do Comando Central, e Al-Dafra, nos Emirados Árabes, que tem caças de última geração como os F-35. Essas duas bases sozinhas já conseguem. Projetar um poder aéreo massivo sobre o Irã em questão de horas. E se o Catar ou os Emirados hesitarem em permitir ataques partindo de lá? Por medo de retaliação. Aí entram os planos B e C. Tem a base gigante de Ramstein, na Alemanha, que opera bombardeiros de longo alcance, ou a base de Akrotiri, no Chipre, que é britânica. O ponto é, a capacidade militar para uma intervenção está posicionada e pronta. A questão não é de capacidade, é de vontade política. Então, para a gente amarrar tudo isso, a gente está diante de uma repressão interna, de uma brutalidade sem precedentes. Com milhares de mortos, escondida por um blackout de internet. Ao mesmo tempo, essa repressão toda está expondo fraturas no regime, com vazamentos do mais alto nível. E, em resposta, a comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos, está montando um cerco que combina pressão econômica máxima com uma ameaça militar cada vez mais explícita. É exatamente esse o cenário. A análise que a gente tem deixa claro que a revolução dentro do Irã, apesar de tudo, continua pulsando, e que a ajuda prometida por Washington está a caminho. A grande questão que paira sobre todos nós agora não é se vai haver algum tipo de intervenção, Mas sim qual vai ser a forma dela e qual vai ser o custo. o que nos deixa com um pensamento final para reflexão. Sim, diante de todas essas opções na mesa, que vão desde ataques cibernéticos e apoio a um governo no exílio, até o uso direto da força aérea, qual tipo de ajuda externa poderia de fato fortalecer os manifestantes nas ruas? E, por outro lado, qual o risco? E de forma ainda mais crítica, qual dessas opções carrega o maior risco de transformar um levante popular, interno, que busca liberdade,
em um conflito regional de proporções catastróficas. A linha entre ajudar e escalar é incrivelmente tênue. E o mundo parece estar caminhando sobre ela neste exato momento.